A seleção brasileira dá show em Brasília, goleia a seleção peruana. Mas, novamente, a pergunta ela fica: venceu, mas o desempenho convenceu? Bem, meus amigos, Brasil e Peru, o último jogo da data FIFA para finalmente esse período passar e o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores finalmente voltarem naqueles jogos que nós tanto amamos, com todo aquele ambiente, né, com os nossos times do coração realmente, vão voltar. E essa seleção, tanto quanto o Modo Renta, né, vai fazer mais novamente uma pausa e vai voltar somente em novembro. Mas falando deste jogo em si, é um jogo que a seleção havia muito pressionada, e embora a vitória contra o Chile, ninguém se deu muito por satisfeito. Realmente o desempenho que a seleção brasileira vinha apresentando era muito patético, arrancou aquela vitória no finalzinho do jogo, graças à individualidade de seus jogadores. Então, para esse jogo contra o Peru, uma das piores, se não a pior seleção dessas eliminatórias, a vitória e o desempenho eram imprescindíveis para os comandados do Dorival Júnior, para não só você conseguir ter uma tranquilidade na tabela, mas você também ter essa tranquilidade no trabalho. Com tudo isso colocado, né, vamos para as escalações. Bem, começando pela seleção brasileira, né, é basicamente aquela seleção que tinha sido vazada, que eu comentei no vídeo de ontem. Ederson no gol, Wanderson na lateral direita, e eu tenho muito para comentar desse posicionamento do Wanderson, que, cara, o Dorival, ele deu um migué gigantesco contra essa posição do Wanderson, tá? Vou ainda chegar nessa parte. Dupla de zaga com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner na lateral esquerda. Dupla de volantes, Gerson e Bruno Guimarães. Boa partida dessa dupla de volantes, né? Eu ainda vou falar mais sobre isso, porém eu gostei dessa aposta. Ponta direita, Savinho, ponta esquerda, Rodrigo. Meia, camisa 10, Rafinha, e o atacante, né, o camisa 9, Igor Jesus. Já do lado do Peru, cara, a gente tem uma seleção fraquíssima, com pouquíssimos nomes que a gente realmente conhece, e que realmente foi para o Mané Garrincha ontem para, no melhor dos cenários, arrancar um empate. No gol, Pedro Galese, aí um trio de zaga com Miguel Araújo, Zambrano e Calens. Aí nas alas, Lopes e o maior conhecido desse time, né, o Advíncula, que joga no Boca Juniors. Depois você tinha meio com um trio de volantes, né, com Cartagena, Castilho e Penha. Esse Penha que já saiu um pouco mais para jogo. E no ataque você tinha basicamente uma dupla de atacantes, né, com o Reina e o Flores, sendo que o Flores ele realmente ficava mais ao ataque e era a única esperança realmente de gols por parte do Peru. E todo o resto do time basicamente se defendia, fechava espaços e tentava impedir que a seleção brasileira jogasse. E bem, já para esse vídeo de hoje, né, eu tenho até uma pequena novidade, né, eu estive no estádio Mané Garrincha para essa partida, então como vocês podem ver aqui ao meu ladinho, né, a gente vai ter algumas imagens que eu gravei durante o jogo. Então esse pós-jogo realmente de Brasil contra o Peru vai ficar um pouquinho mais produzido, né, um pouquinho mais diferenciado, assim, um aumento de qualidade que é muito bem-vinda, ainda mais quando você tem um jogo assim, ou tem a disponibilidade de ir lá fazer as imagens e por aí vai. Então eu espero que vocês curtam bastante. E bem, cara, o início do jogo ele foi basicamente um espelho para todo o primeiro tempo. Uma seleção brasileira que tinha posse da bola, enfrentando um Peru completamente fechado, que não saía para jogo. A única esperança para sair em contra-ataques, como eu disse, era o Flores e uma velocidade do Advíncula e por aí vai. Só que nessa construção de contra-ataque é uma seleção fraquíssima, é uma seleção que não tem qualidade técnica e muito menos coletiva. Então basicamente se defendeu durante todo o primeiro tempo. E do lado da seleção brasileira, como eu disse, é uma seleção que tinha posse, é uma seleção que tentava partir para cima. Só que novamente, aquela deficiência na hora de construir jogo por parte da seleção do Dorival apareceu. Era uma seleção que tinha essa posse, que tinha alguns mínimos espaços, mas faltava confiança e até em alguns momentos, né, qualidade técnica do grupo, vamos colocar assim. Eram movimentações erradas, passes que você tinha os jogadores, por exemplo, passando um pouquinho da medida. Basicamente, o Brasil ele não conseguia aproveitar toda essa posse que ele tem. O Igor Jesus mal recebeu bolas, o Savinho era um dos poucos que tentava, Rodrigo, partida muito apagada, o Abner tentando um pouquinho mais pelo lado esquerdo, conseguindo alguns cruzamentos, e o Rafinha fazendo uma movimentação muito interessante. O Rafinha para esse jogo ele jogou mais como camisa 10, como eu vinha cobrando no vídeo de ontem e também no vídeo do pós-jogo de Brasil contra Chile. E assim, cara, o Rafinha ele fez uma dobradinha muito interessante com o Savinho, muitas jogadas foram construídas pela direita com essa dobradinha, e também auxiliava mais aqui pelo lado esquerdo, com o Rodrigo, com o Abner, a construir algumas jogadas. Então, eu realmente achei uma movimentação muito interessante do Rafinha que tem que ser aproveitada para o futuro, para outras datas FIFAs. Porque, como eu disse, é o melhor jogador brasileiro atual, nessa atual temporada, vem jogando muita bola como camisa 10 e merece mais do que ninguém realmente a titularidade na seleção brasileira. E assim, fez um bom jogo e mereceu essa titularidade. Porém, embora esse bom jogo do Rafinha, o jogo da seleção brasileira não encaixava. Isso é a grande realidade.
é uma seleção, cara, que, como eu disse, não conseguia furar essa barreira peruana que tinha ali na frente da zaga. E em um lance de mais ou menos jogada individual, vamos colocar assim, conseguiu achar um pênalti. Você tem um lançamento pro Igor Jesus, o Igor Jesus ele batalha muito para ter a posse dessa bola, e ainda que ele agarra com o zagueirão peruano, ele acaba chutando a bola, ela bate na mão do zagueiro peruano, e é marcado o pênalti após revisão do VAR, como vocês estão vendo aqui pela imagem que está ao meu lado. Cara, é aquilo. Eu já vou até me adiantar um pouquinho aqui. Tanto esse pênalti, quanto o segundo pênalti da seleção brasileira, são um pouquinho mandrake. Minha opinião. Eu não acho que são lances claríssimos de ir pra marca da cal. Esse lance aqui, tudo bem que você tem até o mínimo toque no braço. E eu fiquei muito na dúvida, na arquibancada eu tava de frente pra esse lance, né? Quanto à possibilidade disso ter sido um pênalti. Porém, acabou que o juiz marcou, né? Geralmente esses mínimos toques, eles estão sendo marcados, né? Essa é a recomendação para o árbitro. Então eu não julgo muito este pênalti, embora eu tenha ficado muito na dúvida realmente se marcar, e eu compreendo a demora do árbitro no VAR, tá? Do ângulo que eu estive ali, pelo menos, cara, era uma dúvida muito grande, embora o pessoal ao meu lado pedisse pênalti. Mas, sendo pênalti ou não, né, na minha opinião não era, o Rafinha pegou essa bola, botou debaixo do braço, como vocês estão vendo por essa imagem aí ao meu lado, né, foi lá, deu aquela mini paradinha, que é também característica do Neymar, bateu no cantinho do goleiro peruano, deslocando e fazendo 1-0. Esse 1-0, ele era essencial. Com esse final do primeiro tempo, saindo esse gol de pênalti a favor do Brasil, cara, ficou cristalino como que os jogadores tiraram uma pressão gigantesca. Esse gol, embora a má partida, ele basicamente tirou toda a pressão que o Brasil ele vinha sofrendo por não fazer o gol. Conseguiu achar o gol com esse pênalti, não foi um bom primeiro tempo da seleção brasileira, eu tenho que dizer isso, porém, eu não posso negar, vai pro intervalo mais tranquilo. Isso fica evidente na volta pro segundo tempo. O time ele volta mais solto, ele volta mais tranquilo. Muito disso também tem a ver com o Peru ter que se abrir. Meu Deus do céu, o que esse vídeo aqui ele vai ter de frase controvérsia, brincadeira. Mas a seleção peruana, ela começou a ir mais para ataque. Afinal, não fazia diferença você perder de 1-0 ou você perder de mais gols, de 2, 3 ou 4, como foi o cenário. Cara, pro Peru tava na merda de qualquer jeito. Então a seleção se abriu e naturalmente a seleção brasileira teve mais espaço para trabalhar a bola. Tanto que volta pro segundo tempo, tendo mais volume de jogo, conseguindo aproveitar desses espaços e aí consegue o segundo pênalti. Esse segundo pênalti, assim... Cara, é um lance que o Savinho ia tocado na área e que não vinha sendo muito marcado na partida. Eu acho ele ainda mais questionável do que o primeiro, tá? Essa é a minha visão quanto a este lance. Porém, novamente, o pênalti foi marcado, Rafinha pegou a bola debaixo do braço, foi lá, bateu no cantinho do goleiro, esse aí o goleiro conseguiu no canto pelo menos, né, mas não teve jeito, o Rafinha bateu muito bem os dois pênaltis, né, coroou a boa partida que ele vinha fazendo contra o Peru com esses dois gols, e assim, merecidíssimo. Como eu disse, a temporada dele é muito boa e faltava um desempenho na seleção brasileira para ele ser mais reconhecido no próprio país. Então eu fico muito feliz pelo Rafinha por conta disso. Porém, eu tenho que dizer, o desempenho da seleção brasileira daqui pra frente, ele é avassalador. Por quê? Porque o Peru se abriu ainda mais, é um time que já marcava mal com 5 zagueiros. Agora, imagina se abrindo mais, né, fazendo basicamente uma linha de 4 e tentando sair para ataque, deixando mais espaço. Mas assim, se você não tem esses dois pênaltis, que são no mínimo discutíveis, eu tenho seríssimas dúvidas se o Brasil ele conseguiria abrir o placar contra o Peru. Porque o desempenho ofensivo da seleção brasileira era pífio. O time ele não conseguia furar a defesa peruana. E isso daqui eu acho que vai ser uma das grandes críticas que eu vou fazer no futuro da seleção brasileira. Que até esse início do segundo tempo não conseguia fazer bons ataques. Não conseguia transformar sua grande posse de bola que tinha durante todo o jogo em chances realmente de gol. Porém, com esses dois pênaltis, como eu disse, o Peru ele se esgaçou totalmente. Você tem a entrada do Luiz Henrique e do Andrés Pereira, que entraram maravilhosamente. Eu tenho que dar o ponto pro Dorival. Excelentes alterações. Luiz Henrique, na primeira bola que ele pega, já faz uma belíssima jogada pra ponta direita, cruza pro meio e o Andrés Pereira pega um voleio maravilhoso para fazer o 3-0. Na próxima recuperação de bola, a bola novamente cai nos pés do Luiz Henrique, que vem trazendo a bola na entrada da área. Quando chegou ali mais ou menos no círculo da grande área, puxou pra perna esquerda, bateu no cantinho do goleiro Galese, sem chances pro goleirão, e fez o 4-0, uma partidaça também do Luiz Henrique, tal qual foi o Andrés Pereira, foram muito bem. E daqui pra frente, como vocês podem ver pelas imagens que também estão ao meu lado, o Brasil ele diminuiu mais o ritmo, foi controlando, tocando passes, realmente parou de sofrer tanto perigo, e a partida foi mais ou menos esse ritmo morno, né, sem lá grandes chances, tirando por exemplo uma foto do Andrés Pereira, que passou perto do gol, um chute do Matheus Pereira na entrada da área, que por muito pouco não foi o gol, passou assim rente à trave, mas fora essas chances esporádicas realmente, né,
com um ritmo mais baixo. O Brasil, ele basicamente administrou a história até o final e conseguiu vencer o Peru por 4-0 no jogo no Mané Garrincha. Uma vitória com um bom futebol no segundo tempo. Um segundo tempo promissor e que eu vou falar mais agora nesse bloco do futuro do Brasil. Bem, meus amigos, assim, eu não posso negar, o segundo tempo do Brasil foi bom. Foi um segundo tempo que meio que a pressão que estava sobre as costas dos jogadores diminuiu. E juntamente com os espaços aparecendo, contribuiu para o Brasil conseguir criar boas chances e abrir esse placar elástico de 4-0 que foi sim merecido. Porém, eu tenho que deixar minha crítica, como eu disse na análise do jogo. Cara, eu tenho muitas dúvidas quanto ao que seria do jogo do Brasil se aquele primeiro gol de pênalti do Rafinha não sai. Porque não teria essa leveza, né, no psicológico dos jogadores que conseguiram chegar melhor no segundo tempo ao ataque. E também você não teria os espaços que o Peru deixou no segundo tempo. E a dificuldade do Brasil para vencer retrancas, né, para vencer linhas de 5, como foi essa aqui do Peru nesse jogo e também como foi contra o Chile lá em Santiago, é gritante. E o Dorival, ele parece não conseguir mexer nisso. E assim, isso juntamente com uma partida muito ruim individual, por exemplo, do Rodrigo, cara, contribuiu pro Brasil ele não ser tão bom nesse primeiro tempo e quando não tinha a vantagem realmente no placar. E essa não é somente a minha única crítica ao Dorival, né, quanto à incapacidade do time de atacar bem. Cara, a gente vinha criticando, vinha pegando no pé do Dorival por ele usar o Danilo, por o Danilo não ser bom ofensivamente, e aí ele finalmente escuta a gente e bota o Wanderson. E ele coloca o Wanderson da maneira mais porca possível, como um terceiro zagueiro, a mesma função do Danilo. O Wanderson, que é um lateral ofensivo, ficou preso na defesa durante todo o primeiro tempo e só foi liberado quando o Brasil já tinha vantagem de 2 gols no placar. Cara, se for você fazer essa alteração só pra atender ao que a torcida tá pedindo, é melhor você não fazer. Porque você não mudou em nada a estrutura do time. O Brasil visivelmente sofria com a falta, por exemplo, de opções no ataque para fazer triangulações que contribuiriam para furar essa defesa peruana. E o Wanderson indo para o ataque, auxiliando o lado direito com o Savinho, iria contribuir muito para isso. Só que não, você prende o Wanderson como terceiro zagueiro. E quando ele liberava mais ou menos o Wanderson, ele segurava o Abner. Então, de um jeito ou de outro, o Brasil ele tinha um jogador a menos nessa hora de fazer o ataque. E cara, pô, é muito difícil de você defender o Dorival nessa situação. Porque o time, ele tem visíveis dificuldades na hora da criação. E assim, não mudou nada desde a última data FIFA de setembro e também não mudou nada nessa agora de outubro. Então, fica um tanto quanto complicado você elogiar. O Brasil ele fez a obrigação que eram vencer as 2 piores seleções dessas eliminatórias. Porém, não convenceu. Respondendo a pergunta do título do vídeo, venceu, mas não convenceu novamente. Foi menos pior do que contra o Chile? Foi menos pior do que contra o Chile. Porque afinal agora venceu por um placar elástico, que é um mínimo também. Afinal a seleção peruana, cara, é de um nível baixíssimo. Horrorosa a seleção peruana. Como eu disse, não tinha qualidade para construir e mal tinha qualidade para defender. Tanto que merecia esse 4-0. E numa seleção arrumada, por exemplo, uma seleção do Tite do ciclo passado, poderia ter levado muito mais gols. Só que, cara, é meio difícil você elogiar, como eu disse. Porque os mesmos erros perpetuam. E assim, você teve até umas alterações interessantes. Por exemplo, eu achei boa a entrada do Abner nessa data FIFA. Fez uma boa data FIFA. Gerson e Bruno Guimarães surpreenderam muito positivamente. Andrés Pereira já tá pedindo passagem. Andrés Pereira já é pra ser titular da seleção brasileira. Não tem jeito. O Lucas Paquetá não vem rendendo, já pode ser cortado. Convoca o Andrés, cara. Ele tá jogando muito bem. Ele fez uma boa partida e meteu um golaço ontem. Assim, ponta direita, é bizarra a rotação com o Luiz Henrique ele tá entrando. Cara, ele tá num momento muito diferente. É perceptível, ainda mais pra mim que tava no estádio. Cara, o Savinho, ele tava até que bem no jogo, puxando realmente o jogo, chamando o jogo pra ele, conseguindo criar algumas jogadas. Quando o Luiz Henrique entrou, parecia que era um adulto jogando contra os moleques do Sub-13, vencendo na corrida, chamando o jogo, vontade. Assim, outra rotação em um jogador que joga no futebol brasileiro. E ver jogadores do Brasileirão desempenhando esse nível de futebol, como foi o nível do futebol do Gerson também, que fez uma boa partida. Eu cobrei o Gerson no vídeo de ontem, e agora eu tenho que parabenizar, fez um bom jogo. Um jogo de um cara que pode muito bem ser titular da seleção brasileira. E é muito legal você ver esses caras do nosso futebol, do futebol nacional, da Liga Brasileira, desempenhando bem. Quer dizer que o nosso futebol nacional, aqui mesmo, do Brasil, de Botafogo, de Flamengo, de Palmeiras, tá evoluindo. Isso é muito legal de ver. Sem falar do Igor Jesus, que novamente fez uma boa partida. O Igor Jesus, ele basicamente desbloqueia o jogo para o Brasil. Aquele pênalti não sairia se não fosse a briga dele contra o zagueiro peruano. Uma excelente partida, um excelente jogo de corpo. E muito provavelmente vai ser esse atacante titular até a volta do Pedro de lesão. Porque tá, assim, evidente que o Dorival ele prefere um atacante mais parrudão, mais 9 de área.
Ontem, novamente, o Endrick entrou muito mal. E eu não sei até quanto essa falta de vontade do Dorival em escalar o Endrick como titular tá afetando o psicológico do moleque. Mas é uma grande realidade. Ele entrou por 15 minutos, o que é uma boa minutagem para você, pelo menos, fazer alguma coisa, e ele não fez nada. Então, pensando no futuro realmente, você tem algumas peças interessantes e você tem correções a fazer. Essa questão da construção, pra mim, é a mais, assim, notória e a mais necessária. Porém, o segundo tempo do Brasil ontem é uma esperança. O segundo tempo foi bom. Tem todo o contexto de antes? Tem todo o contexto de antes. Porém, se jogar com a confiança, se jogar com a mesma qualidade, se jogar da forma que jogou o segundo tempo, eu acho que tem algo muito bom para se produzir para essa data FIFA de novembro agora. O Brasil vai enfrentar a Venezuela fora de casa e o Uruguai em casa. O Uruguai vem numa crise desgraçada e a Venezuela é uma seleção abaixo, porém vai jogar em casa, então é um pouquinho mais chato. Então, eu acho que jogadores que foram bem, Andrés Pereira, Luiz Henrique, Igor Jesus, Abner, tem que continuar. Novos testes têm que ser feitos. O Wanderson ele tem que jogar como ala, tal qual jogou o Abner. Não tem que fechar ele como 3 zagueiros. Novamente tem que ser convocado. É uma boa opção, é um bom respiro para nossa lateral direita. Sem falar, por exemplo, do Rafinha, que muito provavelmente já cavou essa vaga no time titular e será esse meia principal até pelo menos o Neymar voltar. Então eu achei uma data FIFA interessante. O Brasil, ele no finalzinho, nos últimos 45 minutos da data FIFA, deixou um gostinho de que pode dar bom. De que tem algo ali que, se for tratado com carinho, se for treinado, pode ter um desfecho bom. Essa aqui é a minha análise. Mas o geral da data FIFA é novamente uma data FIFA ruim. Os 6 pontos vieram, mas o desempenho não. Eu acho que esse é o principal objetivo do Dorival para a data FIFA de novembro. A última desse ano e a última por um bom tempo, né? Porque o Brasil depois vai jogar só em março do ano que vem, em 2025. Então, eu acho que para essa última data FIFA do ano, o Brasil ele tem que desempenhar. Se seguir o que fez no segundo tempo, se conseguir aperfeiçoar esse ataque, essa posse que a seleção brasileira sempre vai ter, porque não é novidade retrancar contra a seleção brasileira. Sempre vão retrancar contra quem é melhor. Isso é fato, é lei do futebol praticamente. Então, se conseguir passar desse grande impeditivo, eu acho que pode dar certo. Eu acho que esse jogo contra o Uruguai e contra a Venezuela vai ser um bom parâmetro. Porque o Brasil enfrentou 2 seleções patéticas. E venceu, embora tivesse jogado mal. Agora, ele consegue fazer contra 2 seleções que são melhores, que são mais competentes, que jogam um futebol melhor. Então, mas é isso, meus queridos. Realmente, um jogo muito interessante. Ver a seleção brasileira, pelo menos ao vivo, né, pra mim é uma experiência gigantesca. E eu tenho que pontuar aqui no finalzinho, cara, a torcida peruana. Cara, me surpreendeu muito a torcida peruana, assim, eu tenho que fazer esse pequeno destaque, né, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar da seleção brasileira. E, cara, é aquela clássica torcida sul-americana, aquelas barras bravas, tipo que a gente tem no Sul com o Inter, na Argentina com Boca, com River. Cara, interessantíssimo, assim, cantando o jogo inteiro, desde antes, né, no aquecimento até o fim dos 90 minutos. Cara, ganharam totalmente o respeito. Eu vou deixar aqui no finalzinho, né, um trechinho, um pouquinho da cantoria realmente deles, né, dos batuques e por aí vai, que, cara, me cativaram muito. Na moral, muito respeito pela torcida do Peru. Realmente ganhou um espacinho especial no meu coração. Porque, diferentemente talvez da torcida brasileira, que eu acho que isso é uma crítica que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, que nos jogos da seleção não é muito boa, a do Peru, ela deu show. E mesmo com o time tomando de 4-0, eles cantaram até o final. Fica vendo aí o trechinho. Legal, né? Então, mas é isso realmente, né? Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, até o vídeo de amanhã.